Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é a Débora, tudo bem com você? Eu espero que você esteja tendo um dia abençoado. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a leitura da palavra do nosso Deus. Queremos meditar hoje no livro de 1 Crônicas, dos capítulos 26 a 29 e Salmos de número 127. Mas vamos à leitura de 1 Crônicas, capítulo 26. Os guardas do templo. Verso 1. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Zacarias, Jediael, Zebadias, Jatiniel, Elam, Joanã e Elionai. Obed-edom, a quem Deus abençoou dando 8 filhos, eles foram os seguintes, por ordem de idade: Semaías, Josabade, Joá, Sacar, Netanel, Amiel, Issacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Eusabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias, e os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Oza, que foi pai de 4 filhos, Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho, Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Oza eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos, de acordo com as famílias, e receberam tarefas no serviço do templo, como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Oza receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim, ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Versículo 20. Outros serviços no templo. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeeili. Zetã e Joel, os outros 2 filhos de Ladã, estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Arão, Issar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, e Reabias foi pai de Jesaías. Jesaías foi pai de Jorão, e Jorão foi pai de Zicre, e Zicre foi pai de Selomite.
Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Verso 29. Deveres de outros levitas. Kenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Issar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Esabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado oeste do Rio Jordão. Gerias era o chefe dos descendentes de Hebron, e no ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebron, e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Gerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés do leste. 1 Crônicas, capítulo 27. Organização militar do reino de Davi, verso 1. Eu lembro do passado. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24 mil homens estava de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes: primeiro mês, Jazobeão, filho de Zabidiel, ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aoi, Miclote era o seu ajudante no comando. E o terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era líder do grupo chamado Os 30, e o seu filho, Amizabade, ficou no lugar dele como comandante desse grupo. O quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois o seu filho Zebadias ficou no seu lugar. Quinto mês, Samute, descendente de Azar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecol. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelon. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maaraí, na cidade de Netofa, que era do grupo das famílias de Zera. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. E 12º mês, Eudai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. A sua vida é como a sombra que passa. Chefes das tribos de Israel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Tribo de Ruben, chefe, Eliezer, filho de Zicre. Tribo de Simeão, Cefatias, filho de Macá. Tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Tribo de Arão, chefe, Zadok. Tribo de Judá, chefe, Eliú, irmão do rei Davi. Tribo de Issacar, chefe, Onri, filho de Micael. Tribo de Zebulon, chefe, Ismaías,
filho de Salva-me dos Obadias. meus Tribo de inimigos Naphtali, cruéis. Livra-me do chefe, poder dos Jerimote, pagãos, pois eles filho de nunca dizem a Asriel. verdade e Tribo de mentem, Efraim, fazem chefe, juramentos Oséias, falsos, filho que de na sua Azazias. mocidade Tribo de os nossos Manassés do filhos sejam oeste, como plantas chefe, viçosas e Joel, que as filho nossas de filhas sejam Pedaías. como Tribo de colunas que Manassés do enfeitam a leste, frente de um chefe, palácio. Ido, Que os nossos filho de depósitos Zacarias. fiquem cheios Tribo de de todo Benjamim, tipo de mantimentos. chefe, Que nos Jaziel, nossos filho campos de os Abner. rebanhos E deem tribo de Dan, dezenas de milhares de chefe, crias, Azarel, e que o gado se filho de reproduza Jeroão. bem, e O as rei vacas não Davi percam as não suas contou crias, e os que não homens haja que gritos tinham de menos de aflição 20 nas anos, nossas ruas. pois Deus havia Feliz a prometido fazer o nação povo de que tem Israel tudo tão isso. numeroso como as Feliz o estrelas do povo céu. cujo Joabe, Deus cuja é o mãe se Senhor. chamava Zeruia, começou a Salmos fazer um 145, recenseamento, hino porém de não louvor. terminou. Deus Essa é uma castigou o canção de povo de louvor Israel por de causa Davi. desse Verso recenseamento. 1. Por isso, o Meu número Deus, total meu rei, não foi eu escrito anunciarei a tua nos grandeza, registros e sempre oficiais do serei rei grato a Davi. ti. Todos os dias te Administradores darei das graças propriedades e sempre do te rei. louvarei. Esta O é a Senhor Deus é lista grande, dos que merece cuidavam das receber altos propriedades do louvores. rei. Quem Depósitos pode do compreender a rei. sua grandeza? Ó Asmavete, Deus, filho de cada Adiel. geração Depósito anunciará a dos campos, seguinte, nas as cidades, coisas dos que tem povoados e nas e fortalezas. todas Jonatas, louvarão os filho de teus atos Uzias. poderosos. Trabalhadores do Eles campo. falarão da tua glória e Esri, da tua filho de majestade, Quelube. e eu Plantações de meditarei nas uvas. coisas Simei, maravilhosas que da fazes. cidade de Ramá. Falarão dos teus atos Depósitos de vinho. poderosos, e eu Zabide, anunciarei da a tua cidade de grandeza. Cefã. Falarão da tua Plantações de imensa oliveiras e bondade, de e cantarão figueiras com que alegria havia nas a planícies de respeito da Judá. tua fidelidade. Baal-Anã, de O Senhor Gedera. Deus é bom, Depósitos cheio de de azeite. compaixão. Ele Joás. demora a Gado ficar que irado, pastava e tem na sempre planície muito de amor. Saron. O Senhor é Sitrai, bondoso com da todos cidade e de cuida Saron. com carinho de todas as Gado suas que pastava criaturas. nos Ó vales. Senhor Deus, Safate, filho todas as de tuas Adlai. criaturas te Camelos. louvarão e te Obil, darão que era o graças ismaelita. os que são fiéis a Jumentas. ti. Todos Gedias, falarão da da glória cidade do teu de reino Meronote. e contarão a Ovelhas e respeito do teu cabras. poder, para que Jaziz, todos os que era povos de uma conheçam tribo os teus agarita. atos poderes Verso e a 32. grandeza e a glória Os do teu conselheiros do rei reino. Davi. Teu reino Jonatas, é eterno, tio e de tu és Davi, rei para um homem sempre. sábio e O instruído, Senhor era Deus escrivão. sempre Ele e cumpre o que Jeiel, promete. filho de Ele é fiel em Aquimone, tudo estavam que faz. encarregados Ele da ajuda os que educação dos estão em filhos do rei. dificuldade e levanta os que Aitofel caem. era Todos os conselheiro do seres rei, vivos e olham para Usai, ele com o esperança, Orquita, e era ele o dá conselheiro alimento a todos no particular do tempo rei. certo. Depois Quando que os Aitofel alimenta, morreu, o Senhor Deus é Abiatar e generoso. Joiada, Ele filhos de satisfaz a todos Benaías, os seres se vivos. tornaram O Senhor é conselheiros. justo em Joabe todos era os o seus comandante atos e do fiel exército em tudo do que rei. faz. Ele Primeira está perto Crônicas, de todos capítulo os que pedem a 28. sua ajuda. Davi Os que apresenta pedem com Salomão sinceridade. para ficar no seu A todos lugar. os que temem, Verso dá 1. o que é O rei necessário. Davi Ele ordenou ouve os seus que gritos todas as e os autoridades salva da de morte. Israel O se Senhor protege os reunissem que na o cidade amam, de mas Jerusalém. destruirá Portanto, todos os maus. se reuniram Eu em sempre louvarei o Jerusalém Senhor. todos os E todos os chefes seres das vivos tribos, os louvem oficiais que o cuidavam Santo dos Deus negócios do reino, para sempre. os chefes dos grupos de famílias, os administradores das propriedades e de todo o gado que pertenciam ao rei e aos seus filhos, e também os funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, meus irmãos, escutem, eu quis construir uma casa onde ficasse guardado para sempre a arca da aliança, que é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes, a fim de governarmos o povo de Israel para sempre, pois ele escolheu a tribo de Judá, para que dela saíssem os reis. Da tribo de Judá, ele preferiu a família do meu pai, e entre os filhos do meu pai, ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu a Salomão para governar Israel, o reino do Senhor.
E Davi continuou: Deus me disse: o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu o escolhi para ser o meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também: portanto, agora, na presença do nosso Deus e desta assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo que o Senhor nosso Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão ele disse: meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, dos depósitos e de todas as salas e do lugar santíssimo, onde os pecados são perdoados. Deus também as plantas de tudo que tinha planejado para os pátios e as salas que deveriam ficar ao seu redor, e as plantas dos depósitos onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres, para fazer o trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo. O plano determinava o peso da prata e do ouro que deveriam ser usados para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata e cada uma das mesas de ouro, onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso do ouro puro, que deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias e as jarras, o peso da prata e do ouro para fazer os pratos e o peso do ouro puro, que deveria ser usado para fazer o altar, onde o incenso é queimado, e para fazer o carro, onde seriam colocados os querubins, que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança de Deus, o Senhor. O rei Davi disse: tudo o que está nestas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não desanime, nem tenha medo, pois o Senhor meu Deus estará com você. Ele não abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviço e estão prontos para ajudá-lo. E todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. Ofertas para a construção do templo. Verso 1. Depois o rei Davi disse a todo o povo: o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço o material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas, além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas de mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo. E
administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do Senhor o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias de levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto, e o rei Davi também ficou muito feliz. Verso 10. Davi louva a Deus. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus o Senhor. Ele disse: ó Senhor, Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu glorioso nome. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devemos devolver o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra que passa e não podemos escapar da morte. Ó Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome. Mas tudo isso veio de ti e tudo é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e amas as pessoas corretas. Com honestidade e sinceridade, eu te dei de livre vontade tudo isso, e vejo com alegria que o teu povo, que está reunido aqui, trouxe de boa vontade ofertas a ti, ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e este pensamento, e guarda-o fiel a ti. Dá ao meu filho, Salomão, o desejo de obedecer com todo o coração a todos os teus mandamentos e ordens, e a vontade de construir o templo para o qual fiz estes preparativos. Então Davi disse a todo o povo: louvem o Senhor nosso Deus. E todo o povo louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte, mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus, o Senhor, e depois os entregaram ao povo para que os comessem. Além disso, 1.000 touros novos, 1.000 carneiros e 1.000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia, comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois, foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei. Em nome do Senhor, eles ungiram como seu rei e ungiram Zadok como sacerdote. E assim, o rei Salomão sentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e os soldados e até os outros filhos de Davi prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e o tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel. Verso 26. A morte de Davi. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom
33 em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado, e o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com os países vizinhos de Israel. Vamos à nossa leitura do livro de Salmos. O capítulo é o 127. Um lar abençoado por Deus. Essa é uma canção de peregrinos, de Salomão. Verso 1. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal.
Que Deus te abençoe.